A paz do Senhor Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31, parafraseando o texto. O poeta e o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor, eles voam, eles correm e não se cansam. É olhando para Jesus Cristo, nesta performance que Isaías diz que alguém pratica no Senhor e não se cansa, que nós vamos desenvolver melhor o nosso ato, o nosso comportamento de esperar e não se desesperar. Bem, olhando para Jesus, como eu já tenho dito, nós encontramos ele voando voos rasos, voos médios e voos altos. Veja bem, Jesus anda sobre as águas. E o que é isso senão voos rasos de Jesus? E é ele andando sobre as águas que Pedro, do barco, ele diz: se é o Senhor mesmo, libera uma palavra para que eu possa andar sobre as águas também. E Jesus libera uma palavra e Pedro vai experimentar andar sobre as águas. E é como eu tenho dito, andar sobre as águas são voos rasos. E para que não nos cansemos, não nos desesperemos, confiar na palavra que Jesus nos dá. É no momento da tempestade que nós vamos voar rasos e não vamos nos cansar. Vamos saber esperar sem se desesperar. Confie na palavra que o Jesus te dá. E Jesus já tem te dado uma palavra: anda sobre essas águas. Sou eu, não tenha medo. Bem, ainda falando sobre voar e não se cansar, Jesus, além de voar voos rasos, ele também voa em altitudes médias. A Bíblia vai falar que varões galileus estavam no Monte das Oliveiras olhando para o céu e em meio às nuvens eles viam Jesus subindo aos céus. E dois varão de branco se chega de repentemente diante de dois varões galileus e diz para eles: o que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai em breve descer. Vão para Jerusalém e fiquem ali até que vocês sejam revestidos do poder, até que a promessa venha se cumprir. Então, meus irmãos, para que saibamos esperar sem se cansar e não se desesperar, é importante estar no lugar certo. Os varões galileus, eles estavam no Monte das Oliveiras, olhando para Jesus, voando em média altitude, mas dois varões de branco os orienta a que eles pudessem irem até outra montanha, irem até Jerusalém. A promessa não seria cumprida na montanha das oliveiras. A promessa seria cumprida na montanha de Jerusalém. Bem, o lugar em que estamos determina o que recebemos. Eu não vou entrar no mérito agora, mas escute, olhando para Jesus, voando em média altitude, nós aprendemos que o lugar em que estamos determina o que recebemos. E para que não percamos a esperança, para que não entremos em pânico e em desespero, para que saibamos esperar no Senhor sem se cansar, é importante estar no lugar certo, porque o lugar que você está determina o que você pode receber. É o que aprendemos olhando para essa história, onde dois varões galileus estavam no Monte das Oliveiras e precisaram ser orientados por dois varões de brancos a irem até a montanha de Jerusalém para que recebessem a promessa, a saber, a fusão do Espírito de Deus, para que fossem revestidos de poder para continuar a crer e a fazer a vontade de Deus aqui na terra. Bem, meus irmãos, Jesus, ele voa em lugares altos, não só em baixa altitude, em média altitude, mas em lugares altos. Ele está
acima de todo principado, potestade, hostes e fortalezas das trevas, assentado no alto e sublime trono. Ele está lá, reinando, governando, e em breve ele vai nos buscar. Quando focamos a nossa visão em Jesus Cristo, que está à destra do Pai, em conformidade com o que diz a Bíblia, nós recebemos força para continuar, não se desesperar, não se cansar. Pois Jesus Cristo disse com relação à nossa visão que a luz do nosso corpo é o olho. A nossa visão determina a nossa qualidade de vida. Tem muita gente se cansando porque não está olhando para Jesus num trono, está olhando para Jesus na cruz. Então olha para Jesus no trono, olha para o lugar certo e coisas certas vão se manifestar na sua vivência, na sua experiência humana e espiritual. Meus irmãos, aqueles que esperam no Senhor, eles voam, eles correm e não se cansam. E é olhando para Jesus voando em lugares baixos, em lugares médios, em lugares altos, que nós desenvolvemos o nosso comportamento de esperar e não se desesperar. O poeta e profeta Isaías não só fala daqueles que voam, mas falam também daqueles que correm. E para correr é importante ter os pés calçados. Então calcemos os nossos pés com a propagação do evangelho da paz e não nos cansaremos. Esperaremos do Senhor, não nos frustraremos. Amém? E corramos com paciência, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, sem nos embaraçar com as coisas desta vida. As coisas desta vida, elas tomam nossa força interior. De vez em quando sufocam a nossa fé e causam na nossa experiência cansaço, mas seja renovado agora no nome de Jesus, por meio desta palavra orientadora, por meio da loucura dessa pregação que é efetuada, fundamentada nos textos bíblicos. Seja fortalecido, seja renovado, não se desespere, não desista, espera no Senhor, confia nele. Os que esperam no Senhor são comparados àqueles que voam, aqueles que correm e não se cansam. Um forte abraço, compartilhe essa mensagem. Eu sou o pastor Rodrigo Emana, até a próxima, paz do Senhor.